Eu nunca fui muito de acampar, mas naquela semana tudo parecia estar se acumulando. Trabalho, estudos, problemas pessoais. Eu precisava de um escape, algo para limpar minha mente. Então, quando meus amigos sugeriram uma viagem rápida para uma floresta isolada que um deles tinha ouvido falar, achei que era a oportunidade perfeita. Um fim de semana longe do caos, apenas nós, a natureza e o silêncio. O lugar era remoto, quase perdido no mapa, e isso o tornava ainda mais atraente. Para chegar até lá, seguimos por uma estrada de terra que parecia se arrastar infinitamente entre árvores densas e sombras que dançavam ao sabor do vento. Quando finalmente estacionamos e começamos a descarregar o carro, o silêncio ao nosso redor era quase ensurdecedor. Não havia som de carros, aviões ou qualquer sinal de vida moderna. Apenas o ocasional canto de um pássaro distante e o farfalhar das folhas. Montamos nossas barracas perto de um riacho. Era o cenário perfeito: água cristalina, árvores altas que formavam um dossel natural e um pôr do sol dourado que se filtrava pelas folhagens. Enquanto trabalhávamos, ríamos e fazíamos piadas, já sentindo que a escolha de um lugar tão afastado tinha sido uma ideia brilhante. Foi durante essa montagem que uma das nossas conversas nos levou a perguntar sobre a trilha que havíamos seguido para chegar até ali. Um dos amigos, Jonas, comentou casualmente que, na cidadezinha próxima, um senhor tinha dito algo curioso antes de partirmos. Ele disse para não pegarmos o caminho que levava para o outro lado da trilha. Jonas falou, enquanto ajustava sua barraca. Outro lado da trilha? Que lado? Perguntei, meio distraído enquanto ajeitava minha mochila. Não sei. Ele só disse que a floresta era estranha por lá. Que as pessoas se perdem. Coisa de velho supersticioso, sabe? Jonas deu de ombros e riu. Mas a forma como ele contou aquilo deixou uma sensação incômoda no ar. Isso é ridículo. Devem ter inventado isso para assustar turistas ou manter curiosos longe de algo perigoso. Tipo um barranco ou um animal selvagem, argumentou Carla, tentando soar racional. Mas, enquanto falávamos, percebi que Ana, outra amiga nossa, estava estranhamente quieta. Ela estava olhando para a linha de árvores mais densa à nossa esquerda, onde a luz do sol parecia desaparecer completamente. Vocês não acham isso estranho? Ela finalmente quebrou o silêncio, apontando para aquela direção. Parece que, sei lá, o ar é diferente ali. Eu ri, tentando aliviar a tensão que começava a crescer. Ana, para com isso. Você vai acabar assustando todo mundo antes de escurecer. Ela não respondeu, mas desviou o olhar e voltou a se concentrar em montar sua barraca. Por fim, o dia passou sem grandes acontecimentos. Fizemos uma fogueira, contamos histórias e rimos até tarde. O lugar parecia tão isolado que era quase libertador. Como se estivéssemos em um mundo paralelo, longe de tudo e de todos. Mas havia algo que não conseguíamos ignorar completamente. A trilha. Nenhum de nós mencionou mais o que o velho tinha dito, mas a sensação de que havia algo ali, à espreita, permaneceu. Uma sensação que, mais tarde, descobriríamos ser muito mais do que apenas superstição. A noite caiu como uma cortina pesada, apagando qualquer vestígio do calor e da tranquilidade que o dia nos trouxe. A fogueira crepitava enquanto estávamos sentados ao redor, conversando e rindo, mas havia algo no ar. Uma sensação estranha, como se a floresta estivesse nos observando. O silêncio era diferente ali. Não era o tipo de quietude relaxante que você espera encontrar na natureza. Era pesado, sufocante, como se o próprio ambiente estivesse segurando a respiração. Enquanto jogávamos conversa fora, ouvimos um som distante. Um estalo seco, como o de um galho se partindo, vindo da escuridão atrás de nós. Todos paramos de falar ao mesmo tempo, os olhos se voltando para a direção do som. Provavelmente um animal, Carla disse, quebrando o silêncio. Mas sua voz soou menos confiante do que ela gostaria. Jonas riu, tentando aliviar a tensão. Talvez o outro lado da trilha tenha mandado um aviso pra gente. Ninguém riu da piada. Algo sobre o som não parecia normal. Não era apenas um galho quebrando. Havia algo mais, como um eco sutil, que fazia a pele arrepiar. Foi Ana quem sugeriu voltar para as barracas. É só a floresta, ela disse, mas sua expressão não escondia o desconforto.
Nós concordamos e apagamos a fogueira. Enquanto cada um se dirigia para sua barraca, Jonas se aproximou de mim. Você também está sentindo isso? Ele perguntou em voz baixa. Sentindo o quê? Como se não estivéssemos sozinhos. Olhei para ele por um momento, tentando encontrar as palavras certas para descartar o que ele disse, mas eu também sentia. Desde que chegamos, havia algo diferente. Não apenas o silêncio, mas a sensação de que o próprio ambiente não queria que estivéssemos ali. Durante a madrugada, fui acordado por algo. Não era barulho, exatamente, mas um frio intenso que passou pelo meu corpo, como se alguém tivesse aberto um freezer gigante do lado de fora da barraca. Fiquei imóvel, ouvindo, mas tudo que conseguia ouvir era o som do meu coração batendo forte. Fechei os olhos e tentei ignorar a sensação de pânico crescente. Foi quando ouvi de novo o som de galhos quebrando, mas dessa vez estava mais perto, muito mais perto. Com cuidado, abri um pequeno zíper da barraca para olhar para fora. Tudo estava quieto, escuro. A única coisa visível era a sombra das árvores sob o brilho da lua. Então eu vi. A poucos metros da minha barraca, no limite do acampamento, havia algo parado. Não consegui distinguir o que era. Parecia ser uma figura, mas sua forma era distorcida, como se a luz ao redor dela não funcionasse direito. Eu pisquei, tentando ajustar meus olhos, mas quando olhei de novo, não havia mais nada ali. Fechei o zíper rapidamente e me encolhi no meu saco de dormir, segurando a respiração. Seja lá o que eu tivesse visto, não parecia estar mais ali. Mas uma coisa era clara: aquela floresta não estava completamente vazia. Eu mal preguei os olhos depois daquela noite. A escuridão parecia maior, mais densa, e o silêncio lá fora era ensurdecedor. Pela manhã, o grupo se reuniu ao redor de uma nova fogueira para aquecer água para o café. Ninguém mencionou nada sobre a noite anterior, mas eu sabia que não tinha sido o único a sentir algo estranho. Ana estava mais quieta do que o normal, olhando constantemente para a floresta ao redor, enquanto Jonas tamborilava os dedos em uma pedra, distraído. Carla tentava manter o tom animado, mas até ela parecia tensa. Foi Jonas quem finalmente quebrou o silêncio. Eu ouvi passos ontem à noite. Passos humanos. Todos pararam o que estavam fazendo. Ana engoliu em seco, e Carla tentou rir, mas o som saiu nervoso. Provavelmente foi sua imaginação, disse ela, mas ninguém pareceu convencido. Imaginações não deixam marcas no chão, ele rebateu, apontando para o lado do acampamento. Quando nos levantamos para olhar, vimos o que ele estava falando. Havia pegadas na terra úmida, mas não eram normais. Tinham o formato geral de um pé humano, mas eram maiores, com dedos longos que se estendiam de forma bizarra. Eu me agachei para olhar mais de perto. As marcas estavam frescas, e algumas delas pareciam sobrepostas, como se a coisa tivesse ficado andando em círculos durante a noite. Isso não é de um animal, Ana murmurou, mais para si mesma do que para nós. A atmosfera ao redor mudou. Era como se a floresta estivesse mais viva, observando, julgando. Mesmo o vento que soprava entre as árvores tinha um som diferente, um sussurro que parecia carregar palavras que não conseguíamos entender. Durante o dia, decidimos explorar um pouco mais a área. Talvez por teimosia ou talvez porque ninguém queria admitir que estava com medo, seguimos pela trilha que levava ao interior da floresta. O caminho era estreito, e as árvores ficavam cada vez mais próximas umas das outras, criando um corredor escuro mesmo sob o sol da tarde. Foi então que começamos a notar as anomalias. Primeiro, pequenas coisas, árvores com marcas profundas, como se algo tivesse arranhado a madeira com força descomunal. Depois, sons que vinham de todas as direções, embora não houvesse nada à vista. Ana foi a primeira a parar de andar. Vocês estão vendo isso? Ela perguntou, apontando para o chão. Olhamos para onde ela indicava e vimos. As folhas secas que cobriam o chão pareciam se mover sozinhas, formando desenhos estranhos, como símbolos ou letras. Assim que alguém dava um passo, o movimento parava. Mas, se ficássemos parados, as folhas voltavam a se mexer. Isso é impossível, murmurei, enquanto meu coração disparava. De repente, ouvimos um som que nos fez congelar. Era um grito, agudo e desesperado, vindo de algum ponto à frente.
Era inconfundivelmente humano. Ninguém se mexeu por alguns segundos. Estávamos apavorados, mas então Carla começou a andar na direção do som. Espera! Gritei, mas ela não parou. O restante de nós a seguiu, mesmo que cada fibra do meu corpo gritasse para eu voltar. O grito parou tão abruptamente quanto começou, mas deixamos a trilha em busca de alguma pista. Foi quando encontramos algo que nos fez questionar nossa sanidade. Uma velha cabana, meio escondida pelas árvores, que não estava em nenhum mapa e não deveria estar ali. A madeira estava podre, as janelas quebradas, mas havia algo nela que nos fez hesitar. Eu não sabia explicar, mas a cabana parecia viva e, apesar do silêncio mortal ao nosso redor, eu tinha certeza de que alguém, ou algo, estava nos observando lá de dentro. A cabana parecia puxar a nossa atenção, como se tivesse vida própria. Mesmo enquanto tentávamos decidir o que fazer, nossos olhos sempre voltavam para ela. As árvores ao redor pareciam formar uma barreira natural, quase como se quisessem nos impedir de chegar mais perto. Isso não é uma boa ideia, Ana disse, sua voz baixa, quase um sussurro. Ela estava pálida, e suas mãos tremiam levemente. Não podemos ignorar aquele grito, Carla retrucou. Mas até ela parecia hesitante, sua coragem inicial murchando diante daquela visão. Jonas foi o primeiro a se mover, andando devagar na direção da cabana. Ele parecia hipnotizado, seus passos firmes, mas seus olhos fixos, quase vidrados. Jonas, espera! Eu gritei, mas ele continuou andando, como se não tivesse ouvido. Seguimos atrás dele, cada passo mais pesado, como se o próprio ar ao redor da cabana estivesse se tornando mais denso. Quando finalmente alcançamos a entrada, vimos que a porta estava entreaberta, rangendo levemente com a brisa, revelando um interior escuro e opressivo. Jonas entrou primeiro, e nós o seguimos, mesmo contra nossos instintos. O interior era ainda mais perturbador do que o exterior. O chão estava coberto por uma camada grossa de poeira, mas havia marcas de passos recentes que levavam até o centro da sala. Lá, no meio do cômodo, havia uma cadeira de madeira velha, e algo estava amarrado a ela. Era um manequim, ou pelo menos parecia ser, à primeira vista. Mas, ao chegar mais perto, percebi que a pele que o cobria não era de plástico. Era um material estranho, áspero e enrugado, como couro velho, e seus olhos eram buracos vazios que pareciam olhar diretamente para nós. De repente, um som veio de algum lugar dentro da cabana. Não um som humano, mas um arrastar lento, como algo pesado sendo puxado pelo chão. Todos ficamos congelados, nossos olhos se movendo rapidamente pela escuridão ao redor. A gente precisa sair daqui, Ana sussurrou, sua voz quase inaudível. Mas então, antes que pudéssemos nos mover, a porta atrás de nós se fechou com um estrondo ensurdecedor. Quem está aí? Carla gritou, sua voz ecoando nas paredes da cabana. A resposta veio em forma de risos. Risinhos fracos, múltiplos, como se várias vozes infantis estivessem zombando de nós. O som parecia vir de todos os lados, cercando-nos. As marcas de poeira no chão começaram a mudar diante dos nossos olhos, formando um padrão que parecia um círculo, com símbolos que eu não conseguia entender. O ar ficou mais frio, e senti um arrepio subir pela espinha quando percebi que o manequim na cadeira havia mudado de posição. Sua cabeça agora estava virada diretamente para nós. Vamos sair daqui! Carla gritou, correndo para a porta. Ela tentou abrir, mas estava trancada, mesmo sem tranca visível. O som de passos arrastados voltou, cada vez mais alto, cada vez mais perto. Alguma coisa estava conosco, e parecia se aproximar rapidamente. Meu coração disparava, e o pânico começava a tomar conta de todos nós. Foi quando, no silêncio mais absoluto entre os ruídos, ouvimos uma voz sussurrar claramente atrás de nós. Por que vieram até aqui? Viramos ao mesmo tempo, mas não havia nada. Nada além da escuridão densa e opressiva. O sussurro ecoava em minha mente, como se tivesse sido murmurado diretamente dentro do meu cérebro. O pânico estava evidente no rosto de todos, mas algo mais começou a se manifestar. A sensação de que, não importa o que fizéssemos, não havia como escapar. Ana estava tremendo, agarrada ao braço de Carla,
que ainda tentava forçar a porta. Jonas ficou parado no meio do cômodo, os olhos arregalados, fixos na cadeira. Ele não dizia nada, mas seus lábios se moviam, como se estivesse rezando silenciosamente. O som dos passos arrastados parou de repente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante do que o ruído anterior. Foi então que percebemos algo estranho. O padrão de poeira no chão estava se movendo. Os símbolos que haviam se formado começaram a se reorganizar sozinhos, como se uma mão invisível os estivesse redesenhando. Novas formas surgiram, e um frio cortante tomou conta do ambiente. As marcas começaram a brilhar com uma luz fraca e avermelhada, como brasas vivas, e a sala foi preenchida por um cheiro de queimado. Jonas, que não havia se movido desde que entramos, começou a andar na direção do círculo no chão. "O que você está fazendo?" Eu gritei, tentando puxá-lo de volta, mas ele parecia não me ouvir. "Eles estão esperando por nós", ele murmurou, com uma voz que não parecia ser dele. Antes que pudesse alcançá-lo, ele entrou no círculo. Um som ensurdecedor reverberou pela sala, como um grito agudo vindo de todas as direções ao mesmo tempo. As luzes avermelhadas intensificaram-se, cegando-nos momentaneamente. Quando consegui abrir os olhos, Jonas estava caído no chão, imóvel. Corri até ele, enquanto Carla e Ana olhavam horrorizadas. Toquei seu ombro, mas ele não respondeu. Seu rosto estava pálido, e seus olhos abertos estavam fixos em algo que nós não conseguíamos ver. Foi então que vimos. No espelho empoeirado pendurado na parede oposta, havia palavras escritas, mas nenhuma de nós havia tocado aquele espelho. "Vocês não deveriam ter vindo." A frase estava escrita em uma substância vermelha e brilhante, algo que eu me recusava a acreditar ser sangue. O espelho começou a vibrar, rachando levemente, e uma sombra começou a se formar atrás dele, crescendo até tomar quase todo o espaço refletido. Sem pensar, corri para ajudar Jonas a se levantar, gritando para que as outras corressem para a porta. Carla e Ana já estavam tentando abrir o que antes estava trancado. Desta vez, a porta cedeu, como se tivesse sido destrancada por uma força invisível, e nós saímos correndo para a floresta. Mesmo depois de sairmos da cabana, continuamos correndo, sem olhar para trás, até chegar ao nosso acampamento. Jonas ainda estava em estado de choque, murmurando palavras desconexas. Quando finalmente conseguimos nos recompor, percebemos algo assustador. A cabana não estava mais lá. Olhei para o lugar de onde tínhamos saído, mas só havia árvores e mais árvores. Nenhum sinal da construção ou dos acontecimentos que tínhamos acabado de vivenciar. No final, a única prova que restava era Jonas, ainda pálido e com os olhos cheios de algo que parecia puro terror. E as palavras que ele repetia, como um mantra, ecoam em minha mente até hoje. "Eles ainda estão esperando."